vereadores, público e imprensa aqui presentes, boa noite. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos para a 25ª sessão ordinária do segundo ano legislativo da 14ª legislatura, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental, registrando desde já que o excelentíssimo vereador Divaldo Luiz Sabel encontra-se representando esta casa em Marília em audiência pública. Divaldo Luiz Sabel. Faué Salmem. Flávio Luiz Ambrosim. Fred Escorreia Leite. Hélio Milhari Filho. José Claudinei Messias. José Roberto Nunes, presente. Oswaldo Barbosa. Salim Matar. Silvanei Rodrigues. Terezinha Paixão Bueno. Senhor presidente, 8 vereadores presentes. Havendo o número legal invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos ofícios recebidos, e em especial esse ofício da Igreja do Evangelho Quadrangular, que seja lido na íntegra, que é um convite a todos os vereadores dessa casa. Ofício da Companhia Telefônica em resposta ao requerimento no 474/2006, de autoria do vereador Faué Salmem. Ofício do professor Sidney Carlos Ferrari, em atenção, moção no 779/2006, de autoria do vereador José Claudinei Messias. Ofício da Igreja do Evangelho Quadrangular, Cruzado Nacional de Evangelização, ao senhor José Claudinei Messias, presidente da Câmara Municipal de Ourinhos. Convite. A Igreja do Evangelho Quadrangular, representada por Amaury Strick, brasileiro, casado, pastor titular, portador do RG 19.337.706, Secretaria de Segurança Pública São Paulo, residente à Rua João Alexandre, 109, Vila São José, Ourinhos, São Paulo. Vem por meio desse convidar Vossa Senhoria e demais vereadores e seus familiares a participar do terceiro Festão do Cristão, que se realizará nos dias 8, 9 e 10 de setembro de 2006, na quadra da Coab, a partir das 19h30, com shows, barracas de brincadeiras e comidas, onde estaremos comemorando a construção da 10ª Igreja do Evangelho Quadrangular da Vila São José. Esta festa é em louvor ao nosso Senhor Jesus. Sem mais para o momento, agradeço pela atenção e apoio, e que Deus abençoe sua administração e sua família. Ourinhos, 4 de setembro de 2006. Amaury Strick. Senhor presidente, lido todos os ofícios. Os ofícios que acabam de ser lidos ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Comunico aos senhores vereadores que foram apresentados à mesa as seguintes matérias. Projeto de Lei nº 119/2006, do excelentíssimo vereador Salim Matar, que dispõe sobre a alteração de denominação de via pública, Rua Antônio de Almeida Leite, Tonico Leite. Projeto de Lei nº 120/2006, da excelentíssima vereadora Terezinha Paixão Bueno, que dispõe sobre o fornecimento de leite em pó para crianças nascidas de mães portadoras do vírus HIV e mães doentes de AIDS. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres, conforme preceitua o regimento interno. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos apresentados à mesa. O que é isso aqui? Abre aqui esse trem. Requerimento número 534/2006, de autoria do vereador Flávio Luiz Ambrosim. Requer informações pertinentes para a paralisação das obras para a construção de galerias pluviais do Jardim Flórida. Requerimento número 535/2006, de autoria do vereador Silvanei Rodrigues. Requer informações sobre estudos ou medidas para desenvolver projeto visando adequar banca de jornal na Avenida Domingos Camerlim Caló.
Requerimento de número 536 ao número 542/2006, todos de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Requer informações a respeito de providências adotadas visando o aumento do rendimento escolar de estudantes da primeira série do ensino fundamental. Requer informações a respeito de novos investimentos destinados à Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Ourinhos. Requer informações sobre a possibilidade de se implantar o projeto Álbum de Figurinhas em Ourinhos. Requer informações a respeito da existência de projeto visando a transformação de pequenas propriedades rurais em agroindustriais de pequeno porte. Requer informações a respeito da existência de projeto visando o desenvolvimento de criadouros de peixe em pequenas propriedades rurais. Requer instalação de aparelho de telefone público, orelhão, em frente ao número 434 da rua Maria Pucinelli Pellegrino, Vila Califórnia. Requer informações a respeito das primeiras medidas adotadas pela Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento Econômico, visando o crescimento do município. Requerimento número 543/2006, de autoria do vereador José Claudinei Messias. Encaminha pedido do seu Anderson Rissônio, solicitando a substituição do posto de iluminação localizado em Viela, próximo ao número 27, da Alameda Aérea Rosa Marcelino Pires, no Jardim das Paineiras. Senhor presidente, lido todos os requerimentos. Os requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das indicações apresentadas à mesa. Senhor presidente, senhores vereadores, são as seguintes as indicações. Indicações do novo vereador Flávio Luiz Abrozin, número 403, indica a necessidade de se construir balanção de concreto no cruzamento das ruas Ana Neri e Francisco Crespo, Parque Valeriano Marcante. Indicação 404, indica a necessidade de se construir balanção de concreto na Rua 8, próximo ao número 80, no Jardim Santa Fé 2. Indicação 405, indica a necessidade de urgente detetização nos bairros Vila Nova Sá e Jardim Flórida, para combater a proliferação de pernilongos. Indicação do nobre vereador Dr. Faué Salmen, número 406, indica a necessidade de se manter um vigia noturno no Núcleo de Educação Infantil Curumim, devido aos frequentes furtos ocorridos. Indicações do novo vereador Edivaldo Luciabel, vereador Vadim, número 407, indica a necessidade de se retirar todos os anúncios comerciais particulares de unidades públicas municipais. 408, indica a necessidade de substituir os tubos de concreto existentes no Parque de Diversão do Núcleo de Educação Infantil Ayrton Senna da Silva. Indicação 409, indica a necessidade de se implantar sinalização horizontal pare no cruzamento das ruas João Alexandre e Professora Josefa Cubas da Silva, na Vila São José. Indicação 410, indica a necessidade de se reavaliar a segurança quanto ao acesso das pessoas estranhas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jardim Anchieta, Caique. 411, indica a necessidade de se recuperar a caixa de mangueira de combate a incêndios existente no estacionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jardim Anchieta, Caique. Indicação 412, indica a necessidade de se avaliar árvores em situação de risco. Indicação 413, indica a necessidade de se restringir compras de produtos e serviços às empresas que tenham certificado de responsabilidade social ou ambiental. Indicação 414, indica a necessidade de se corrigir a palavra núcleo das placas de orientação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jardim Anchieta. Indicação 415, indica a necessidade de se recuperar a porta do sanitário masculino do andar térreo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jardim Anchieta. Senhor presidente, todas as indicações foram lidas. As indicações que acabam de ser lidas serão encaminhadas a quem de direito para as providências que solicitam. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das moções apresentadas à mesa. Senhor presidente, senhores vereadores, são as seguintes as moções. Moções do novo vereador Edivaldo Luciabel, número 1006, de congratulações ao escritório mercantil pelo seu aniversário. 1007, de congratulações à Botica Galvani pelo aniversário. 1008, de congratulações a Nunes Magazine pelo seu 37º aniversário. 1009, de congratulações à Nova Matachana pelo seu aniversário. Moções do novo vereador Oswaldo Barbosa, número 1010, de congratulações pelo transcurso do Dia do Maçom, comemorado em 20 de agosto. 1011, de congratulações pelo transcurso do Dia Nacional dos Bancários, comemorado em 28 de agosto. Moção do novo vereador
Dr. Foé Salmen, número 1012. De congratulações ao tiro de guerra, pela solenidade em homenagem ao Dia do Soldado, realizada em 25 de agosto. Moção número 1013, no vereador Dr. Foé Salmen, de congratulações à Associação de Moradores de Bairro da Vila Boa Esperança e Parque Minas Gerais, pela inauguração de quadra de bocha, no dia 25 de agosto. Moção 1014, de congratulações Leon House e seus funcionários, pelos relevantes serviços prestados à comunidade oriense. Moção 1015, no vereador Dr. Foé Salmen, de congratulações aos senhores Fernando Luiz Coalhato, João Luiz Coalhato Neto, Francisco Herodes Coalhato e Roque Coalhato, pela indispensável colaboração na instalação do Corpo de Bombeiros em Ourinhos. Moções de pesar no vereador Dr. Foé Salmen, de número 1016 a 1036. De pesar pelo falecimento de José Bento de Oliveira, Pedro Mateus de Souza, Carlos Evanildo de Oliveira, Francisco Zanuto, Raimundo Gonçalves Pereira, Antônio Ramos, Joaquim Lourenço, Felisberto Pereira, Pedro Silvério da Silva, Marcos Antônio dos Santos, José Américo Ferreira, Valdomiro Soares Filho, José Mariano Siqueira, José Aparecido Cardoso Rosa, Francisco Antônio Lourenço, Dulce Aparecida Bernardo Reis, Nildade Oliveira Vilela, Alice Lourenço de Campos, Josefina Príncipe Rodrigues, Maria Alves, 1037 Filomena, 1038 Josefa Pereira da Silva, 1039 Nair da Conceição Ferreira, 1040, de pesar pelo falecimento da jovem Bruna Mamed da Silva, 1041, de pesar pelo falecimento da criança Isaac Carvalho de Camargo. Moção 1042, no vereador José Claudinei Messias, de congratulações ao senhor Christian Potasso, funcionário da concessionária de rodovias do Oeste de São Paulo, VOS, pelo excepcional atendimento de socorro prestado ao presidente dessa casa. Senhor presidente, todas as moções foram lidas. As moções de congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente, enquanto que as de pesar encontram-se aprovadas regimentalmente. Não havendo mais matéria a serem lidas, coloco em discussão o requerimento número 534/2006, de procedência do excelentíssimo vereador Flávio Luiz Ambrosim, que requer... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, excelentíssimo vereador José Roberto Nunes. Solicito que os requerimentos e as moções sejam votados de forma globalizada, salvo algum destaque solicitado por algum de seus vereadores. Atendendo a questão de ordem do excelentíssimo vereador José Roberto Nunes, que requer que a discussão e a votação dos requerimentos das moções sejam feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado por qualquer dos senhores vereadores. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto os senhores vereadores se há alguma matéria a ser destacada para a discussão e votação. Moção 1042. Não havendo mais nenhum pedido de destaque, coloco em discussão a moção 1042. Peço a palavra e solicitação para falar aqui da mesa. Essa moção, a moção 1042, de congratulações ao senhor Christian Potasso Sabariego, ele é funcionário da Via Oeste, lotado em Sorocaba, pelo excepcional atendimento prestado há 2 semanas atrás, quando houve um estouro de pneu e no veículo que ele estava. E ele foi além da obrigação enquanto funcionário. Um atendimento muito atencioso, um carinho realmente, uma pessoa que faz o que gosta e gosta do que faz. Uma pessoa que atendeu realmente com muita dedicação, com muita presteza. Ele fez todos os encaminhamentos necessários e foi excepcional mesmo o atendimento. E nós temos que reconhecer as pessoas que realmente prestam um atendimento como esse. Nós temos aqui a imprensa. Eu gostaria que estivessem registrando o nome desse funcionário, Christian Potasso Sabariego.
e também o diretor dele, o senhor José Bracioff, ele está lotado em Araçariguama. São pessoas que realmente cumprem com o que devem, mas ele, bem comandado, prestou um serviço e uma atenção além do que seria da obrigação dele. Foi como se fosse um amigo realmente, que nos conhecêssemos já há alguns anos. Então fica registrado nos anais dessa casa, que sirvam de exemplo realmente a todos os funcionários das concessionárias, nós que muitas vezes reclamamos dos pedágios, mas por conta do atendimento dele, muito foi agilizado, inclusive economizado. Então fica registrado nos anais dessa casa o excelente atendimento desse servidor. É o que eu tinha a dizer. Em discussão, a moção 1042. Não havendo quem queira se manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Coloca em discussão os requerimentos de números 534 a 543/2006 e das moções de número 1006 a 1015, excetuando a 1042 já discutida. Não havia quem queira se manifestar, estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Consulta o primeiro secretário. Antes, solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura dos requerimentos de urgência apresentados à mesa. Requerimento número 544/2006. Assunto: requer urgência especial de votação ao projeto de lei número 119/2006. Senhor presidente, requeira mesmo os termos regimentais, ouvido o douto plenário, seja apreciado em regime de urgência especial de votação ao projeto de lei número 119/2006, de procedência do vereador Salim Matar, que dispõe sobre alteração de denominação de via pública. Avenida Antônio de Almeida Leite, Tonico Leite. Justificativa. O presente projeto de lei tem a finalidade de alterar a denominação da via pública, Avenida Antônio Almeida Leite, Tonico Leite, conforme pedidos da população oriense. Diante disso, e por se tratar de matéria cujo elevado alcance social é inquestionável, solicitamos dos nobres pares que sobre dito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 4 de setembro de 2006. Vereador Hélio Milhar Filho e demais vereadores que assinam o presente requerimento. Requerimento número 545/2006. Assunto: requer urgência especial de votação ao projeto de lei número 117/2006. Senhor presidente, requeira mesmo os termos regimentais, ouvido o douto plenário, seja apreciado em regime de urgência especial de votação o projeto de lei número 117/2006, de procedência do senhor prefeito municipal, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar termo de convênio com o Serviço de Obras Sociais, SOS, objetivando o processo de revisão do benefício de prestação continuada, BPC, dos beneficiários do município de Ourinhos e da outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei visa permitir que o Poder Executivo Municipal celebre termo de convênio com o Serviço de Obras Sociais, SOS, objetivando atender de imediato às necessidades desta entidade para a execução das metas, conforme plano de trabalho de revisão do benefício de prestação continuada. Diante disso, e por se tratar de matéria cujo elevado alcance social é inquestionável, solicitamos dos nobres pares que sobre dito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 4 de setembro de 2006. Vereador José Claudinei Messias e demais vereadores que assinam o presente requerimento. Os requerimentos de urgência serão apreciados no expediente. Consulta o primeiro secretário, se é orador inscrito para uso da tribuna no expediente. Vereador José Roberto Nunes. Vereador José Roberto Nunes, com a palavra, 10 minutos, excelência. Senhor presidente, nobres pares. Senhor presidente, no ano passado, precisamente na sessão do dia 30 de novembro de 2005, nós apresentamos uma moção de repúdio da maneira como estava sendo conduzida a transferência dos distritos policiais em nossa cidade, sem obedecer sua descentralização para as regiões do município, conforme o mapa anexo, em prejuízo da possibilidade do acesso da população a esse distrito. Na ocasião, eu fui o autor dessa proposição e eu acho que todos os vereadores também assinaram essa posição, senhor presidente. E nós realmente repudiamos a maneira como estava sendo feita
as transferências dos distritos, não é? Principalmente do terceiro distrito, que era na Avenida Camilo Caló, e que foi próximo ao Pão de Açúcar, não é? Que ficou no extremo da região 3. Pessoal da Coab, Itamaraty, Pacheco Chaves, Vila Musa, praticamente eles têm que atravessar a cidade inteira para poder ser atendido nesses distritos, né? E nós questionamos isso, não só a transferência do terceiro distrito, como do segundo. O munícipe passa em frente ao primeiro distrito para poder chegar ao terceiro distrito. Ele tem que atravessar a cidade inteira. Então nós repudiamos, fizemos mapas, encaminhamos para a Secretaria de Segurança Pública, um mapa mostrando a localização desses distritos, não é? Que nós não entendíamos a maneira, o critério que estava sendo, né? E muito menos a população, que nos procuraram e cobraram uma posição desta casa. E nós tomamos posição, encaminhamos para o secretário de Segurança Pública a moção de repúdio, para o delegado seccional, e mesmo assim eles mantiveram essa mudança do distrito. Não estamos relacionando ao prédio, as condições de atendimento, mas sim a localização, o distanciamento da população mais carente. Isso ocorreu em novembro do ano passado. E depois disso, muitos acontecimentos ocorreram em nossa cidade e até no estado de São Paulo, a nível de segurança, não é? Haja visto os ataques no mês de maio, agora recentemente também, não é? Então, eu entendo que isso tudo é o descaso que o governo do estado vem tratando a segurança pública. Isso se comprova com a resposta da moção que só agora chegou, não é? Eu acredito que o senhor Marcelo Martins de Oliveira, secretário adjunto, não tomou conhecimento, não sabe do que ele está encaminhando, e muito menos o delegado de polícia assistente, Paulo César Costa e Silva. Eu acho que ele não sabe o que ele escreveu, não é? Eu acho que ele não teve a preocupação de saber o que realmente estava acontecendo. Eu acho que não teve, não é? Ele não teve a curiosidade de pegar um mapa ou tirar as informações devidas para poder dar uma resposta para essa Casa de Leis. Uma resposta que eu considero absurda, não é? Eu acho que ele não se preocupou em realmente saber o que estava acontecendo, qual que foi o motivo, não é? O motivo essencial dessa moção, não é? E eu vou até ler alguns tópicos do ofício que eles nos encaminharam. O delegado de polícia seccional, Dr. Luiz Fernando Quinteiro, esclareceu que essas mudanças vêm ocorrendo de forma previamente estudada, visando atender às necessidades de conforto e modernidade, principalmente no que diz respeito aos munícipes usuários dos serviços policiais. Comodidade, o munícipe que mora no extremo da nossa cidade, no Jardim Itamaraty, Pacheco Chaves, será que é cômodo ele atravessar a cidade toda para ser atendido no terceiro distrito, no outro extremo da cidade, onde ele tem que pegar mais de 2 ônibus, atravessar a cidade toda, se ele não tiver condição, se não tiver condições, não é? Quando o terceiro distrito estava na Avenida Camilo Caló, que estava centralizado na região do terceiro distrito. Então não vejo qual é essa comodidade, qual é esse conforto que eles estão trazendo para o munícipe, transferindo esse terceiro distrito para essa localidade. Os novos imóveis foram selecionados dentro dos critérios técnicos estabelecidos pelo Estado, visando a melhoria do atendimento público. Senhor presidente, eu gostaria de entender quais foram esses critérios técnicos. Eu lembro, por ocasião da criação dos demais distritos, primeiro nós tínhamos o distrito número 1, na Jacinto Sá. Depois foi criado o segundo distrito, depois o terceiro distrito. E o discurso era que era para descentralizar o atendimento, que o distrito 1 ele ficava centralizado no centro da cidade, então que teria que descentralizar,
que a polícia, as delegacias teriam que estar sendo distribuídas aos bairros para ficar mais próximo da população, não é? Então não sei quais são esses critérios. Então acho que inverteram tudo ou não consultaram quem teve a ideia de descentralizar, de criar mais distrito para descentralizar. Porque eles centralizaram o primeiro e o terceiro distrito, se tornando bem mais longe da... Eu acho que os distritos, dentro de suas regiões, eu acho que o critério técnico seria estar centralizado dentro dessas regiões, não é? Então também não entendi, eu acho um absurdo uma resposta dessa, não é? Que não entendemos. E continuando, é inconcebível, portanto, o repúdio ao que está sendo modernizado, objetivando o conforto dos munícipes, devendo-se ainda esclarecer que as mudanças de endereço ocorreram dentro das circunscrições de cada um dos distritos, respectivamente. Ocorreram, sim, mas no extremo. O terceiro distrito está a 50 metros da faixa onde começa o primeiro distrito. No extremo da sua região. Então, senhor presidente, o delegado de polícia tenente Paulo César da Costa, eu acho que ele não procurou saber, tratou a nossa moção com descaso, e por isso nós continuamos repudiando a maneira como foi descentralizado, que foi transferido esses distritos. Eu acho que é um absurdo, eu acho que eles teriam que respeitar mais a população e nós, respeitar essa casa também. Eu acho que eles tinham que ter um mínimo de preocupação de procurar saber o que realmente estava acontecendo. Não responder dessa maneira depois de todo esse período. Então, nós entendemos que realmente a segurança pública por parte do governo está sendo tratada com descasos. E por isso, os ocorridos na área de segurança pública. Eu continuo repudiando, senhor presidente, a maneira como foi transferido esse distrito. Eu mantenho a minha posição e acredito que a população mantenha a sua posição também de repudiar a maneira autoritária, não é? E sem nenhum critério técnico por ocasião da transferência desse distrito. Muito obrigado, senhor presidente. Consulta o primeiro secretário se há mais orador inscrito para o uso da tribuna no expediente. Vereador Faué Salmen. Excelentíssimo vereador Faué Salmen com a palavra, 10 minutos, excelência. Senhor presidente, nobres vereadores, senhores, nós estamos fazendo uma indicação 406/2006, que na verdade é para reforçar um requerimento do companheiro Flávio Ambrosim, no sentido de se colocar um guarda para zelar pelo Núcleo de Educação Infantil Curumim, vítima de vários furtos, e não entendemos a falta desta guarda, muito embora não haja necessidade de em todas as escolas municipais ela existir, mas principalmente naquelas cujas áreas têm sido áreas críticas, vítimas de constantes furtos e de violência. Por isso nós pedimos uma certa atenção do senhor prefeito municipal, com o apoio, inclusive, da secretária da Educação. Senhor presidente, numa das oportunidades de anos anteriores, a Câmara praticamente foi invadida por pessoas que estavam pleiteando uma atenção do governo municipal da época a respeito de um garoto de nome Gabriel, que, segundo informações, teria sido vítima de excesso de educação física, de exercício física, por parte de um dos professores do centro esportivo. O vereador Vadinho comandou a reivindicação
E depois disso, a coisa entrou no anonimato, no esquecimento. Nós fomos procurados há um mês, mais ou menos, pelos pais do garoto Gabriel, e tomamos a responsabilidade de pleitear os direitos que a criança requeria. Fomos até a secretária da Saúde e hoje tivemos a feliz notícia de que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria da Saúde, começará, ou já começou, a partir de hoje, a arcar com os custos de tratamento, que é um tratamento todo especial. Deve ser tratamento denominado Pilates, que existe em Ourinhos, apenas ministrada por uma professora de educação que fez curso no exterior, e a prefeitura, depois de tomado todos os cuidados burocráticos, assumiu essa responsabilidade. Então, quero agradecer, inclusive, a secretária da Saúde, o senhor prefeito municipal, e nesse atendimento que já exigia uma definição. Muito embora o prefeito não fosse obrigado, ele nos atendeu e a gente fica muito feliz por isso. Mas, vereador José Roberto Nunes, que moral tem as autoridades policiais civis de responder desses termos a moção de repúdio que a Câmara deu? Que moral? Uma polícia que, na verdade, fez brotar o PCC no Estado, não tem como combater, não tem estratégia, não tem política de armamento, de desarmamento, não tem noção de como combater, e responde de uma forma, até certo ponto, de desrespeito ao Poder Legislativo Municipal de Ourinhos. Desrespeito porque, como bem disse Vossa Excelência, esses cidadãos que ficam sentados em gabinetes, folgadamente, longe de respirar o oxigênio que a gente respira aqui, que é o oxigênio do sofrimento do povo, da dor do povo, dos problemas do povo, e, portanto, longe de ter uma noção exata de tudo aquilo que acontece, não só em Ourinhos, nas cidades onde eles comandam. São pessoas tão incompetentes que foram incapazes de vir a Ourinhos para pedir na Câmara que alguém os acompanhasse nos distritos para ver se nós ou eles é que tinham razão. Receberam umas informações da delegacia seccional e, com base apenas e tão somente nelas, eles acharam que aqui tinha razão a delegacia seccional e o povo de Ourinhos não tinha. Quando eles alegam, por exemplo, eu até anotei aqui, que era para um conforto do munícipe, o munícipe não quer conforto, o munícipe quer solução. O que se procurou e alcançou foi o conforto dos servidores civis, em detrimento, em prejuízo do nosso povo. E repito as palavras, ratifico as palavras de Vossa Excelência. Como é que pode se aprovar o deslocamento de distritos para a parte mais alta da cidade, deixando toda a cidade, o resto da cidade, sem assistência, sem proteção, e obrigando o cidadão a andar 10, 12, 15 quilômetros a pé, né, para procurar a solução, ou procurar ajuda policial? Se isso aí for conforto, nós não sabemos e não entendemos mais como qualificar o posicionamento desses policiais em seus gabinetes, nas suas cadeiras de espaldar, com ar-condicionado, está entendendo? E secretária para buscar água gelada e trazer café a hora que eles querem. É uma afronta ao Poder Legislativo Municipal. Isso aí é uma afronta à democracia, que é o regime político que se funda na divisão equitativa do poder e na soberania popular.
E nós aqui, como representamos o povo, nós estamos representando a soberania de pedir e de exigir. Nós não vamos nos curvar a pessoas estranhas ao nosso convívio, que não conhecem os nossos problemas e as nossas agruras, porque nós estamos aqui, na verdade, para não servir de ponto de referência para fazer média com o delegado seccional. Porque amanhã ou depois, o delegado seccional, que não pode ser esse, qualquer um vai embora, e nós ficamos aqui com os problemas. Então está aqui ratificando o nosso repúdio, numa solidariedade que todos os vereadores devemos assumir, devemos mandar uma resposta à altura para esses cidadãos, para que eles tenham realmente algum curso fora daqui para poder aprender como é que se ataca bandidos. Eles não têm noção do que acontece, eles estão incrementando cada vez mais a violência. Tanta verdade que Ourinhos aumentou esse índice de criminalidade de um ano para cá. Como que respondendo a essas atitudes mal pensadas, mal estudadas, né? Dizendo que estrategicamente está servindo a população. Isso é um absurdo, uma brincadeira. Vou repetir, é um desrespeito, né? Que nós não devemos ficar curvados aqui. Porque os grandes só são grandes quando a gente está de joelho. Levantemo-nos, pois, senhor presidente. Muito obrigado. Uma parte, excelentíssimo vereador Flávio Luiz Ambrosim. Vereador Salmem, Vossa Excelência apresentou uma indicação que veio bem a calhar. A indicação de Vossa Excelência que pede um guarda para Emeicurumim, antigamente tinha uma delegacia, o segundo DP estava instalado lá na Vila Marcante. O que aconteceu? As pessoas de bem ficaram na Vila Marcante. Não acontecia esses fatos que estão acontecendo hoje. Vai ver uma EMEI totalmente destruída, com os vidros quebrados, fora as coisas que acontecem final de semana lá dentro. Porque vândalos estão invadindo as nossas creches. Porque as delegacias estão centralizadas, estão em um único local. Antigamente, quando o segundo DP estava lá, não acontecia isso, porque a polícia estava próxima, estava em contato com a população. Hoje não, hoje é mais fácil eles fecharem os 3 DPs, os 4, e fazerem o seguinte, abrir um só, porque está centralizado mesmo. Eles têm que ir, para os bairros, tem que proteger a população, tem que proteger o pai de família. Não é dessa forma que fizeram. Essa moção... Excelentíssimo vereador Oswaldo Barbosa pede a palavra e continua repassando a Vossa Excelência, vereador Flávio. Obrigado. Essa moção eu assinei, voltaria a assinar novamente. Como Vossa Excelência disse, ficam sentados em cadeiras, em gabinetes, não sabem o que está acontecendo na rua. Era muito fácil ter vindo a Ourinhos, visto o que está acontecendo. Não, dão uma resposta baseada apenas na informação de um lado. O lado da população eles não quiseram ouvir. Então, senhor presidente, sou totalmente contrário a essas informações, repudio novamente a resposta que eles deram para a nossa Câmara Municipal. E o exemplo é esse que eu falei. Quando estava na Vila Marcante, era pai de família, eram pessoas honestas. Hoje, acontece o que está acontecendo nas creches, porque a polícia não está lá, está deixando brecha, o pai de família tem que ficar coado, escondido. Era isso, senhor presidente. O tempo, como é que é? Pode continuar, Excelência. Só para fechar. Excelência, eu fico imaginando, nem na época da ditadura, porque eles fecharam já o Poder Legislativo, eles seriam capazes, se existisse Poder Legislativo, de desrespeitá-lo, como esse governo do Estado de São Paulo está fazendo agora. Estão brincando com o poder legalmente constituído. Por isso é que as coisas estão como estão. Falta de respeito a poder exatamente de um partido
que governa o Estado de São Paulo, que deveria ter uma outra noção. Aliás, está um problema tão sério que o próprio governador já canta a vitória do adversário em desrespeito ao candidato do seu partido. Por aí você vê a situação de desencontro entre os homens que governam o nosso Estado, né? Por isso a gente não pode confiar, ao contrário, nós é que não devemos confiar neles. Muito obrigado, Excelência. Vereador Oswaldo Barbosa com a palavra. Pedindo permissão para me dirigir do meu assento, senhor presidente. Permitido, Excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, voltar, eu até me surpreendi quando cheguei hoje, já que não estava a semana passada aqui em Ourinhos, quando vi o jornal Gazeta estampando essa matéria, fiquei surpreso. Surpreso, decepcionado não, mas esclarecido e convencido do que representa a segurança pública no Estado de São Paulo, do que representa a família paulista para os governantes, do que representa o medo que todos nós, eu falo medo para não falar um outro termo, que nós passamos quando do movimento dos bandidos, o silêncio da Polícia Civil naquele momento. Ou estou mentindo? Eu não vi. Como também não vi a Polícia Civil sendo atacada. Por que será? Uma pergunta boa para ficar no ar, para alguém responder. Polícia Militar foi alvejada, morreu. Enfim, até bombeiro morreu. Polícia Civil, parece que eu não vi. Onde será que eles estavam? A falta de respeito à casa foi notória, está clara. E eu diria mais. Vejam como a segurança no Estado de São Paulo está sendo um grande cabo eleitoral do ex-governador Geraldo Alckmin. Eu já vi governadores, poderia até citar o nome, o governador Quércia, à época, elegeu o seu sucessor, o Fleury, que era secretário de Segurança. Por que será que não se tenta eleger o secretário de Segurança agora, no governo do PSDB? Por que será? Pessoa estudada, isso, aquilo, pau, fala bem com a mídia, enfim. Por que será? Porque é uma vergonha. A família paulista, eu disse aqui em outros momentos, está encurralada, nós estamos todos aprisionados em nossas casas. Eu poderia citar exemplos aqui, que eu fui anotando enquanto os colegas muito bem o disseram sobre essa questão. Eu me lembro que um parente meu, há uns 2 meses atrás, roubaram um veículo dele em frente à igreja, à catedral. E ele, sozinho, eu não fui, porque poderia parecer que era o vereador que estava ali tentando criar algum clima, mas ele modestamente foi em diversas delegacias reclamar e pedir socorro para que salvassem, corressem atrás dos bandidos, verificasse aonde. O máximo que ele conseguiu ouvir, isso aí deve estar em Santo Antônio da Platina, o Andirá. O máximo que ele conseguiu ouvir. Eu, depois dos dias que se sucederam, até me encontrei com esse ou aquele da Polícia Civil, que não vou citar o nome, vou respeitar, mas conseguia ler no seu semblante a expressão do que ele estava tentando dizer, ou então o que ele queria que eu dissesse, para que as coisas andassem. São situações assim que nos colocam em dúvida com relação àquele regime que tanto nós idolatramos e sabemos que se não é o melhor, por enquanto não tem um melhor ainda que esse, que é a democracia. Ora, aonde está a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo? Como disse muito bem o vereador Salmem, com que moral responderam a essa altura ao Poder Legislativo de Ourinhos? Seria esse o nível de representação que o governo do Geraldo Alckmin, que está aí capengando nas pesquisas, queria mostrar? Seria essa a linha que ele queria vender para a mídia? Como? Rebelião.
Mas nem as piores prisões do mundo tem o que tem aqui no estado de São Paulo. O que podemos nós concluir? Falando em democracia, tem uma grande frase, Dr. Salmen. Alguém disse assim: o povo, ora o povo. E é isso que eles estão nos respondendo. Nós somos o povo. Nós somos representantes do povo. Cada um aqui tem uma fatia representativa do povo que nos elegeu. A maioria dos munícipes estão representados aqui. E vejam a resposta que nos deram, vereador José Roberto Nunes. É esse governo que um dia eu me rebelei dessa tribuna, e até o vereador Salmen me chamou a atenção, sabiamente, diga-se por sinal, mas eu queria justamente era demonstrar essa linha de raciocínio. O que nós de Ourinhos podemos esperar da segurança pública, salvo a polícia militar? O que nós podemos esperar? Nada. É isso que nós estamos recebendo. Nada. Nem da segurança pública e nem do governo do estado. O que nós recebemos até agora? Promessas. Promessas, promessas e promessas. Por isso que não voto no Geraldo Alckmin. Só por isso. Não voto no PT, mas não voto também em Geraldo Alckmin. Pelas promessas não cumpridas e por esse tipo de resposta que o seu governo dá à Câmara Municipal de Ourinhos. Obrigado. Consulta o primeiro secretário, se há mais orador inscrito. Vereador Hélio Milhari Filho. Excelente vereador Hélio Milhari Filho, com a palavra, 10 minutos, excelência. Solicito permissão de falar aqui do meu assento. Permitido, excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público, imprensa presente, munícipes. Realmente foi lamentável essa resposta. Faço concordar com esse fato, apesar de pertencer ao partido do PSDB, mas também não posso aceitar que foi o PSDB que ressuscitou ou fez emergir o PCC. De jeito nenhum. Isso eu não posso aceitar. Né? A cadeias, os presídios de segurança máxima federais, por que não aceitaram os presos de alto perigo, né, periculosidade, nas cadeias, nos presídios federais que foram instalados e nunca quiseram aceitar? Porque não quer responsabilidade do governo federal? Por que não veio o dinheiro prometido pelo governo federal para restabelecer, ou pelo menos amenizar o problema de segurança máxima no nosso país e, inclusive, no nosso estado? Por que o senhor Quercia hoje não conversa com o senhor Fleury? Na história política do nosso estado, quando Montoro assumiu o estado, ele recuperou o estado. Ele, Serra, Bresser e outros mais. Ele entregou aquilo para o Quercia, e o Quercia entregou para o Fleury, e depois tivemos que privatizar o Banespa. A quanto custou isso? Reeleger o secretário de segurança na época. É lógico que eu vou ter resposta daqui a pouco para os outros colegas. Mas quanto custou isso ao Estado? Na era do PSDB, nós reduzimos em 43% os índices de homicídio no nosso Estado. Mas foi um Estado que cresceu mais que o próprio país. E foi um Estado que tem em caixa, que deixou em caixa 9 bilhões e tanto para ser gastos na mão do PFL. Só que não houve o PSDB ressuscitar o PCC de jeito nenhum. Isso eu não posso aceitar. Também não estou aqui para história de outros partidos, mas eu voto no Geraldo, porque ele fez esse Estado crescer. Ele ressuscitou o Estado, que estava então falido na mão do seu Fleury, que veio falido daquela mão. E para você recuperar toda aquela falência que esteve, que foi implantada, ele demora 10, 15 anos. É lógico que o Estado sozinho não consegue minimizar a situação. Ele precisa de história, de suporte financeiro do governo federal, o qual não veio. Agora que começaram a levar os grandes presos, os presos de grande
potência, assim dizendo, dessas facções, no presídio federal. Porque o PSDB partiu para cima do governo federal, do PT, para ele tomar responsabilidade federal. Eu acho que trabalhar em termos da nossa cidade, onde foi de forma errada, essa nova arquitetura de onde foram instaladas as DPs, eu repudio da mesma forma que todos. Mas, perdão, acusar o PSDB de o formador, de ser a viga mestre do PCC retornar, ou começar, ou ressuscitar, não posso admitir. Quero deixar claro que não é um ataque a nenhum outro partido, mas a história política do nosso Estado foi essa. E os jornais da época, e hoje nas televisões abertas, ou qualquer outro tipo de televisão por cabo também, a história, quem assiste vê o que eu estou falando, só estou repetindo o que se fala na história. Eu era militante político, acadêmico na época, diretor de acadêmicos, nem estava aqui em Ourinhos mais, estava estudando fora, mas a história foi essa. Se o governo federal, que joga uma taxa de 37% em cima da gente, que reduz a nossa qualidade de vida social, e consequentemente teremos maiores problemas de distúrbio, de injustiças sociais, e quem trabalha com saúde pública sabe o que eu estou falando, que é o pior governo federal relacionado a instituições sociais e saúde pública. Não é esse crachazinho de bolsa que vai resolver o problema. Isso é muito mais complexo, de Bolsa Família, Bolsa Gás, Lampião, Lamparina, que vai resolver o problema social. É muito mais complexo. E quem leu a Veja da semana passada sabe o que eu estou falando. Somente do Jabor. Que o governo federal assume a responsabilidade dos presídios federais de segurança e que ajude os estados, não o estado de São Paulo, na exclusividade. Mas, como é o maior estado do nosso país, o privilégio seria na mesma proporção de ajudar em quantidades muito maiores. Acredito que os nossos policiais, tanto civis, como federais, como militares, são mal motivados, não querem entrar no setor financeiro dos soldos, mas a história da injustiça social do nosso país, se não tiver uma melhora, os fatos preocupantes relacionados à segurança pública irão piorar. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não. Uma parte, vereador Faués Salmen. Dorélio, um governo que não consegue impedir que o comando do PCC de dentro da penitenciária comande o PCC por todo o Estado. Governo que manda esconder a Polícia Civil, quando eclode qualquer movimento, ele está fomentando o quê? O crescimento da defesa ou o crescimento do ataque? Essa indagação que paira no ar e que a gente não entende. Não entende. Muito obrigado, senhor. Só retornando, senhor presidente, tem alguns minutos. A injustiça social, ela é que fomenta tudo isso. Então, nós temos dever de trabalhar a injustiça social. Sem dúvida que existem vários e vários erros, mas não é exclusividade do Estado de São Paulo. Mas também não há a mínima colaboração do governo federal. Pois quanto mais o Estado de São Paulo complicar, melhor é para ele. Em termos de fator político e em termos de voto, na exclusividade do voto. Hoje é isso. Infelizmente, quando ele teve que assumir, o governo federal, a responsabilidade dos presos de ir para os seus presídios de segurança máxima, cadê o seu Lula? Cadê o seu Lula? Pois não, senhor. Pois não. Uma parte, vereador Oswaldo Barbosa. Vejam só, e a polêmica continua dentro desta casa em função de erro absurdo da própria Secretaria de Segurança na sua
amplitude. E o debate acontece entre nós com grande responsabilidade e até avança para outros níveis, analisando até de uma maneira macro essa questão política e essa questão da responsabilidade social, da questão da tributação de 37% da carga tributária brasileira. Enfim, tudo isso nós conseguimos discutir aqui no nosso mundo. Mas nós não conseguimos responder, vereador, essa questão nossa. Então, vamos esquecer, se é que é possível esquecer os outros discursos que falamos da questão macro. Voltamos então para nosso lar. Nós não conseguimos responder essa insegurança que nós aqui de Ourinhos vivemos. Nós não conseguimos responder a questão levantada pelo vereador José Roberto Nunes com relação à localização das delegacias. Nós não conseguimos responder, por exemplo, o pedido dos bairros de Itamaraty, Vila São Luís, Pacheco Chaves, do Orlando Coalhato, que querem, porque querem, posto policial ou uma delegacia. E isso não acontece, e aí, do ponto de uma ação contrária, totalmente adversa, vai e localiza tudo no centro, onde se tem a passarela lá e tal, a trilha verde. São respostas, então, vamos esquecer, se é que é possível, volto a dizer, o macro. É tudo uma questão, lógico, reflete, nós sabemos disso, está coberto de razão. Mas no nosso mundo, o que eu falei é que nós não temos eco aqui dentro de Ourinhos. Eu teci um comentário de um roubo de veículo, porque é de um irmão. Aqui. E os outros? E os outros que acontecem? O jornal que está aqui, se assim me permite a leitura, que me esclareceu, o jornal traz aqui, eu ia... Tempo encerrado, excelência. Certo. O vereador Salim Mata com a palavra, 10 minutos, excelência. Mas eu concordo. Perdão. Não, está certo. Quero ler. Vou finalizar isso. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora, o tema aqui despertado hoje é excepcionalmente palpitante. Ele se reveste de uma situação assim inusitada. Uma situação vivida em Ourinhos, condicionada pela má gestão na administração pública generalizada neste país, da marginalidade envolvida junto a esses poderes. Todos nós sabemos, senhor presidente, todos nós sabemos que no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Pernambuco, na Bahia, nesses estados um pouco mais carentes, o que há de organização criminal ligado às instituições policiais. E quando não, os próprios. Se não vejamos, é tão simples. Um carro roubado aqui é desmanchado 10 minutos depois, com a quiescência de todos. Então, são minúcias que devem ser relembradas para colocar a questão do Estado na verdadeira dimensão que vivemos no passado, com essa gestão assim, miraculosamente bandida, e chegar no mundo de hoje que nós temos uma população assoberbada, cheia de problemas, e que o Estado não consegue realmente se organizar para poder conter isso tudo. Eu me lembro, senhor presidente, quando o PCC começou a organizar toda a sua linha de marginalidade para venda de drogas no litoral paulista, São Paulo, Sorocaba, Campinas, e a Folha de São Paulo publicou claramente todo esse trajeto. O danado do repórter se submeteu a todos os riscos de vida para colocar essa matéria em divulgação. E qual foi a providência tomada, senhor presidente? Nenhuma. Nós sabemos que toda essa marginalidade que envolve as estradas, com roubo de caminhão, de carga, tem gente envolvida ligado realmente ao sistema de contenção da marginalidade. Nós sabemos. Isso foi publicado, foi publicado pelos grandes jornais, inclusive dado o nome das pessoas que estavam envolvidas junto à administração que deve conter a marginalidade. Isto tudo, senhor presidente, é uma raiz feia, horrível, podre, que foi colocado no sistema. Começou com o senhor Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, que colocou todos os bandidos na administração da Polícia Militar no Rio de Janeiro, que hoje todos nós sabemos.
Todos nós sabemos. Ligação com todos os comandos de marginalidade que existem no Rio de Janeiro, nas favelas e etc. Quem é que não sabe que o presidente da Câmara do Espírito Santo foi apanhado, quer dizer, ao vivo, comandando grupos de marginalidade? O presidente da Câmara do Estado do Espírito Santo. Quem é que não sabe que no Congresso nós temos também cidadãos envolvidos com isso tudo? Esse é um problema de grande monta, de grande dimensão, que não pode ser colocado nas custas de 1 ou 2 ou 3 cidadãos que talvez queiram fazer o melhor. Só queria fazer uma ressalva, senhor presidente, não defendendo, porque não tenho obrigação nenhuma de defender ninguém. O governador Alckmin construiu, junto com Mário Covas, 11 presídios em São Paulo. O governo federal construiu um só. E terminou agora. O presídio Presidente Bernardes foi colocado à disposição do governo federal para abrigar os grandes marginais deste país. Então, é uma discussão que não deve ser dimensionada desta maneira, eu acredito. Mas vamos ao que interessa, que foi aquilo que o vereador Barbosa colocou agora. É o nosso problema. Realmente é de se pensar, é de se acreditar que talvez houve um direcionamento no sentido de melhorar a qualidade de vida daqueles que prestam serviço. Eu acredito até que isso pode ter acontecido. Eu acredito que nós devemos continuar a luta e fechar a questão dentro de uma situação dessa natureza em que todos nós participemos com a mesma dimensão de força, para que a Câmara tenha uma resposta um pouquinho diferente do que esta que foi dada. Eu acredito e participo, solidarizo. Só que eu quero ressalvar, senhor presidente, o problema da marginalidade desse país, ela foi só conseguida através desses anos todos, porque sempre no comando das polícias houveram aqueles mandantes que tinham participação na marginalidade global. Muito obrigado. Uma parte, o senhor concede? Uma parte, vereador Hélio Migliari Filho. 2 minutos, excelência. Eu acho que as colocações do vereador José Roberto, do senhor, doutor Salim, de todos, aliás, principalmente do vereador Barbosa, é perfeito. Eu acho que o macro tem que ser deixado de lado e realmente resolver os nossos problemas. Então, que estão mal distribuídos os DPs, estão. E isso, nós vamos ter que ter um enfrentamento com o atual delegado seccional e partir para cima. Não tem conversa. Isso realmente eu repudio e vou continuar. Se tiver uma nova carta, senhor presidente, uma nova, com certeza eu vou, uma nova carta não, uma moção, com certeza eu vou assinar. Isso eu realmente não aceito. Porque nós estamos descobertos de forma estratégica, que eu não sou policial, mas eu concordo com Vossa Excelência, vereador Barbosa, de ir e assino junto com todos vocês. Muito obrigado. Vereador Salim, vereador Oswaldo Barbosa, 2 minutos. Eu só queria terminar, então, aquela manifestação anterior, e gostaria de ler a matéria que está na coluna Antena, na página 3 do jornal A Gazeta de 2 de setembro, só para que a gente tenha um retrato da história. E não sou eu, está na coluna. Não funciona, é o título. E já que falamos em polícia, a tal câmera colocada no calçadão da Rua Paraná, para observar e proteger as lojas dali e das imediações, inclusive Rua Antônio Carlos Mori, não funcionam bolhufas. Já tivemos queixas antes de donos de estabelecimentos visitados pelos gatunos, e elas voltam agora com mais força. Desta vez, estouraram a New Age e, a semana passada, a Banca do Pascoal, no prédio do Café do Ponto. A câmera é vesga, só olha para um lado, ou míope. Será que esse pessoal que nos respondeu não seria o caso da câmera? Será que eles não são míope ou cegos? Obrigado, excelência. Que o problema não são os policiais civis. É bom deixar claro para não se deturpar o que está se falando aqui. São os que comandam, esses que ficam dando resposta para nós aqui, que pede para o policial civil ficar, eles sim, aquartelados.
Porque eles, se por eles estariam na rua defendendo a população e não deixando a população órfã, porque a população paga os salários dos servidores civis. E nós ficamos na rua sem proteção nenhuma, porque os chefes é que tem essa extraordinária ideia, essa estratégica extraordinária de falar, não, vocês ficam aí dentro das delegacias, das suas casas, né? E deixa as facções, o participante das facções criminosas na rua. Por isso é que eu falo que criou o PCC, porque deu liberdade para que qualquer um se considerasse, bandido, né? Se considerasse membro do PCC, quando muitas vezes nenhuma ligação tem com essa facção. Muito obrigado, doutor. Posso terminar? O senhor ainda tem um minuto. Então fica claro, senhor presidente, só detalhando aí a resposta dos meus colegas que me arguíram. Eu só gostaria de deixar bem claro que o sistema marginal no país é extremamente organizado porque conta com a participação de muita gente ligado ao sistema de contenção da marginalidade. Isso que é uma questão que eu quero deixar muito bem claro, porque se não houver essa revolução em que a sociedade se posta contra essas incongruências que existem no nosso país, a autoridade no afã de representar a nossa segurança, ela participa também do festival. Quer dizer, isto nos torna francamente vulneráveis. E essa foi a questão que eu coloquei nesta casa desde o início. Então nós temos que prestigiar aqueles que são bons, aqueles que realmente são bons. E eu acho que é muito mais fácil pegar o bandido nas corporações do que pegar o bandido na rua. Eu acho muito mais fácil. Encerrado. Consulta o primeiro secretário, se há mais orador inscrito para o uso da tribuna. Vereador José Claudinei Messias. Peço a palavra e solicito autorização para falar aqui da mesa. Excelentíssimos senhores vereadores, público e imprensa aqui presentes, também aqueles que nos acompanham ao vivo pela internet. O assunto da segurança pública, debatido, discutido, fruto de ampla e restrita discussão, tanto aqui no plenário, quanto no dia a dia, nos corredores da Câmara, resultou por conta da insatisfação da população com a mudança dos distritos policiais para a região central do município. O vereador, ele reflete o que a população reivindica. O vereador José Roberto Nunes, parabéns por aquela moção, assinada por todos os membros dessa casa do Poder Legislativo Oriense. Com certeza, teve a mesma reclamação que todos os vereadores dessa casa, independente do seu posicionamento político partidário, independente da ação parlamentar. Todos foram procurados, a imprensa foi procurada. E nós, quando assinamos essa moção, assinamos com convicção. Assinamos sabendo o que estávamos assinando. Então, tem que se repudiar a maneira com que essa moção foi tratada. Tardiamente respondida. Tardiamente respondida. Uma moção datada de dezembro de 2005. Essa resposta somente nos foi encaminhada agora. Foi encaminhada no final do mês de julho e protocolizada nessa casa no mês de agosto. Então, quem faltou com respeito foi a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, através do seu secretário adjunto. Quando foi encaminhada essa moção, ninguém, em momento algum, pensou em atacar este ou aquele partido político, essa ou aquela frente ideológica, mas sim um fato que não estava acontecendo, acontece até hoje. O excelentíssimo vereador Fausto Salmen muito bem disse dos munícipes que residem nos bairros distantes, têm que andar quilômetros para poder serem atendidos num plantão policial. Dizer que é inconcebível o repúdio,
de algo que está sendo modernizado, objetivando o conforto dos munícipes? Que conforto é esse? Que conforto é esse? Eu faço essa pergunta. Devendo ainda esclarecer que as mudanças de endereço ocorreram dentro das circunscrições de cada um dos distritos, respectivamente. Não vamos discutir isso. É só andar pela avenida. E vai ver que pode até estar sendo respeitada a circunscrição, mas não está sendo respeitado o munícipe, o cidadão que trabalha o dia todo, o cidadão que, quando precisa, tem que ser bem atendido. Quando se diz que é completamente infundada, onde está a falta de fundamento aqui, Excelência? Vossa Excelência, para elaborar essa moção, o fez com 11 mãos. Não foi sozinho? Como se pode dizer que foi infundada? Como pode dizer que a resposta direta às implementações adotadas, dizer que a população menos privilegiada dispõe de dedicação personalizada e integral? Nós temos que lamentar. Nós temos que lamentar. Quando se diz aqui no final que a iniciativa é digna de elogios e cedo ou tarde a opinião pública irá demonstrar sua satisfação. Já se passaram dessa moção 9 meses. Amanhã nós completaremos 9 meses que essa moção foi aprovada. E até hoje eu não recebi nenhum munícipe ou um abaixo-assinado da população dizendo que os distritos têm que continuar nesse local. Que estão contentes, que estão sendo bem atendidos, que há o conforto para aqueles que vêm lá do Jardim Paris, do Itamaraty, para aqueles que vêm lá do Orlando Coalhato, como foi dito aqui, eu não vi nenhum conforto para esses munícipes. Então nós temos que lamentar realmente a postura, a maneira equivocada com que foi interpretada essa moção. Essa moção não foi idealizada, não foi apresentada para atacar este ou aquele servidor, para atacar a Polícia Civil, muito pelo contrário, a Polícia Civil de Ourinhos, nós não temos aqui, em nenhum momento foi atacada, objetivamente, mas sim, por conta dessa mudança, o senhor delegado seccional, mas a Secretaria de Segurança Pública, que deveria olhar para Ourinhos não apenas como um ponto no estado de São Paulo, como um mapa a ser analisado, dividir-se as circunscrições e colocar no ponto de cada uma, deve estar no limite, né, vereador Fausto Salmen, de cada uma, bem no limite, e dizer que estão atendidas. Então nós lamentamos realmente, e gostaria também, sou presidente do Partido Movimento Democrático Brasileiro em Ourinhos, há alguns anos, o PMDB, e entendi bem o que o vereador Oswaldo Barbosa disse com relação ao governo Orestes Quercia, a comparação que ele fez. O governo, a Secretaria de Segurança Pública naquela época, prestou um grande serviço, foi eficiente, tanto que, por conta da sua eficiência, permitiu que o seu secretário chegasse ao cargo mais alto do estado de São Paulo, a governador. Pois não, Excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que aqui não tem ninguém neófito, nem ignorante, ou como diz o povo, nenhum burro aqui dentro, né? O delegado seccional parece que gosta de enfrentar a Câmara, haja vista o problema do não implante aqui na cidade, das penitenciárias, do centro de ressocialização, e ele parece que levou a coisa seriamente para ir de encontro ao que a população está buscando. Parece que é um prazer dele, né, que deve chegar a um êxtase extraordinário, enfrentar o povo de Ourinhos. É o povo que ele está enfrentando. Eu acho que a gente devia também manifestar aqui uma moção de repúdio a esta política adversa, contrária e absurdamente sensível e que fere os interesses nossos. Nós devíamos dar uma pensada aqui, porque aqui nós temos que defender os interesses do povo.
independentemente de contra quem quer que seja. Porque se nós nos intimidarmos, nós estaremos colocando o regime democrático que a gente tanto se bate na berlinda, né, nas mãos de pessoas que não têm um mínimo interesse em defender essa própria democracia. Para concluir a linha de raciocínio, obrigado, Excelência. Quando se faz aquela... Então, na época do governo Quércia, ele foi eleito o secretário de Segurança Pública, governador do estado de São Paulo. E hoje, se o secretário fosse indicado? Essa foi a linha de raciocínio. E nós concordamos. Infelizmente, concordo, faltou o recurso federal, foi dito aqui, mas o problema existe. E vamos voltar a focar aqui em Ourinhos. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo tem sim que rever esse posicionamento e nós, o vereador José Roberto Nunes, que puxou essa discussão, nós seremos capitaneados por ele novamente para que possa realmente haver uma manifestação formal. Já houve o pronunciamento dos vereadores, todos por unanimidade, repudiando essa postura da Secretaria de Segurança Pública, porque o povo precisa ser respeitado. A população precisa ser respeitada. Eu gostaria que fosse demonstrado aqui o conforto que foi propiciado aos servidores. Pois não, Excelência. Só para mostrar a indignação, o cidadão ainda se torna capa, manchete, numa afronta ao legislativo, numa afronta ao povo, ele é manchete, é capa. Sabe, essas coisas que deixam sem resposta. Bom, Excelências, com relação ao delegado sênior seccional, temos um relacionamento bom com ele, há um diálogo e nós vamos estar conversando com ele. Agora, o posicionamento da Câmara com relação ao pronunciamento do... Pede a palavra para o Fred. Solicito tempo, me inscrevo e transfiro o tempo ao nosso presidente Messias. Obrigado, Excelência. Com relação à Secretaria de Segurança Pública, que, como bem disse o vereador Oswaldo Barbosa, os secretários, os assessores ficam sentados lá em São Paulo, confortáveis, e não sabem o que acontece aqui. Vossa Excelência, o vereador Faués Salmen, não sabe o que acontece aqui. Então é o nosso papel estar mostrando realmente o que ocorre em Ourinhos. E está escrito no ofício que o tempo dirá que eles estão certos. Já se passaram 9 meses e até agora não vi ninguém elogiando esse posicionamento. Principalmente da população mais carente, que necessita se deslocar a pé e atravessar a cidade de ponta a ponta para ser atendido. Para finalizar, gostaria de lembrar a Vossas Excelências, primeiramente cumprimentar a todos os servidores e aos vereadores dessa casa pela sessão realizada na última quinta-feira, no Tatersal, lá na FAP, que foi revestida de êxito por conta da união que houve. Houve um reconhecimento por conta disso, por parte dos servidores, todos que participaram ativamente, e de Vossas Excelências que realmente mostraram a grandeza do Poder Legislativo ouriense. E relembrar que depois de amanhã, no próximo dia 6, às 19 horas, estaremos realizando a sessão de entrega de título cidadão ouriense ao Sr. Paulo Fernandes Lucânia, presidente da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo, em reconhecimento a tudo aquilo que ele fez por Ourinhos, pelos benefícios que ele trouxe à categoria e ao município como um todo. Então, relembrar Vossas Excelências dessa sessão e aproveitar também, solicitar ao senhor vice-presidente que assuma a mesa dos trabalhos. Nós temos um evento no qual todos os vereadores são convidados após o término, lá no Teatro Municipal, do lançamento do Festival Nacional de Dança, do qual essa casa é participante ativa desse festival, e por conta disso, essa presidência pede autorização para estar saindo. Permitido, Excelência. Fui convidado e eu gostaria de... Permitido, Excelência. Solicito ao vereador Oswaldo Barbosa que assuma os trabalhos nesse momento.
Hã? Mas a pessoa não quer. Vou dar. Roberto, sessão. Com a palavra, com o tempo que lhe resta, o vereador Fresinês Corrêa Leite. Obrigado, presidente. Eu gostaria aqui de comentar sobre a solenidade da entrega do títulos de cidadão oriense ao senhor Roque Coalhato, ao Francisco Coalhato, Chicão, e de título de cidadão benemérito ao Nildo Ferrari. Realmente, quinta-feira foi uma sessão muito bonita, em que a Câmara, a população de Ourinhos, concedeu o título a esses grandes orienses, por muito que fizeram ao nosso município. Nós ficamos muito felizes em participar dessa solenidade, que reconhece o que esses 3 grandes orienses fizeram pelo nosso município. Gostaria também de destacar que na sexta-feira os funcionários da Prefeitura Municipal de Ourinhos, através do departamento pessoal, capitaneados pela Patrícia, pelo Maurício, realizaram na sexta-feira um grande jantar para arrecadar fundos para a festa dos funcionários públicos municipais que se realiza em outubro. E lá nós estivemos participando, juntamente com outros vereadores, o vereador Barbosa, o vereador Safera, e verificamos a alegria de estarmos juntos. Uma grande festa em que os funcionários da prefeitura, juntamente com a população, participaram de um jantar muito gostoso mesmo. Queria então parabenizar ao departamento pessoal, a Patrícia, ao Maurício e toda a equipe de funcionários que trabalharam em benefício da comunidade dos funcionários públicos municipais. E também no sábado, senhor presidente. No sábado nós tivemos uma sessão muito bonita, de início isso foi na sexta-feira, de início da Semana da Pátria, com uma solenidade na Praça Melo Peixoto, que o vereador Faué Salmen e o vereador Elinho participaram. Muito bonita a solenidade, iniciando a Semana da Pátria, lembrando o nosso 7 de setembro, lembrando a nossa independência, muito bonito. E também tivemos uma solenidade junto com o secretário de Serviços Urbanos, o Brusa Rosco, que iniciou um grande projeto para arvorizar a nossa cidade, plantar árvores, realmente deixar a nossa cidade mais bonita, mais aconchegante, um trabalho que tem sido realizado. O secretário Brusa Rosco discursou no sentido de que Ourinhos necessita de mais árvores, necessita ser arvorizada, e ele lançou um grande projeto. Esse projeto teve início agora. Nós ficamos muito felizes, senhor presidente, de participar de todas essas solenidades nessa semana, mostrando a pujança de Ourinhos, mostrando que Ourinhos se movimenta muito, que Ourinhos está crescendo, e muitas solenidades. Eu fico muito feliz. Gostaria de dar os parabéns a essa casa por esse relacionamento. E também, lógico que estamos solidários ao novo vereador José Roberto Nunes. Essas questões do distrito aqui na cidade, o novo vereador José Roberto Nunes fez uma moção em que ele mandou tudo, ele mostrou o mapa de Ourinhos e onde estão os distritos. E logicamente que os distritos estão concentrados numa área de maior poder aquisitivo. É lamentável que o secretário lá de São Paulo não enxergue isso, mas a população sabe, é nossa obrigação nos manifestar, e nos manifestamos realmente em favor da população de Ourinhos. Nada como ter um distrito, e me lembrou muito bem o vereador Flavinho, viu? O vereador Flavinho lembrou muito bem, lá na Vila Marcante, a questão da escola, da creche que tem lá, e que naquela época que tinha um distrito policial ali na Vila Marcante, não acontecia tantos fatos. O distrito ele afasta realmente, ele inibe. E por que não ter um distrito lá no Orlando Coalhato? Por que não ter lá no Itamaraty? Porque tudo concentrado aqui no centro da cidade. Lamentável, mas na população está ciente que nós estamos tomando providência, e o vereador José Roberto Nunes tem todo o direito de se ficar realmente revoltado com essa resposta. Gostaríamos de dar
os parabéns à comunidade oriense, dizer da nossa satisfação em ver que saiu o novo censo do IBGE. Novamente, Ourinhos crescendo e crescendo bastante, presidente. Estamos agora com 106.350 habitantes. Olha a responsabilidade do Executivo, a responsabilidade do Legislativo. Já passamos do 104 e agora fomos para 106.350 habitantes. A cidade de Ourinhos cresce rapidamente e dentro de pouco tempo atingiremos a meta de 150 mil habitantes. E é necessário se preparar. O Executivo tem que se preparar para poder dar educação, saúde a toda essa população que mora em Ourinhos, que vem aqui para Ourinhos, que se transfere para Ourinhos. Nós temos que ter infraestrutura, nós temos que ter água, nós temos que ter asfalto em todos os bairros, nós temos que estar vigilante para que não aconteça a proliferação de favelas, nós temos que lutar e lutar bastante para trazer mais conjuntos habitacionais para Ourinhos, e isso faz parte de um projeto que envolve todos os vereadores aqui na nossa casa. Ficando muito feliz pelo crescimento de Ourinhos. Isso mostra que Ourinhos realmente está crescendo. Mas nós temos que nos preocupar em dar qualidade de vida a toda essa população. Muito obrigado, presidente Barbosa. Não havendo mais orador inscrito para o expediente, pela ordem, vereador Salim Mata. Coloque em deliberação do plenário a solicitação do vereador Salim Mata. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Aceito pelo plenário a continuidade dos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a nova chamada de senhores vereadores para verificação do quórum regimental. E assim iniciarmos a ordem do dia. Flávio Luiz Ambrosim. Fredes Correia Leite. Presente. Hélio Milhari Filho. José Roberto Nunes, presente. Oswaldo Barbosa. Presente. Salim Mata. Silvane Rodrigues. Terezinha Paixão Bueno. Senhor presidente, 8 vereadores presentes. Havendo número legal, estamos na ordem do dia. De imediato, passamos à deliberação dos requerimentos de urgências lidos. Coloca em discussão o requerimento número 544/2006 do vereador Hélio Milhar Filho, que requer urgência especial de votação, projeto de lei número 119/2006, de procedência do vereador Salim Mata, que dispõe sobre a alteração de denominação de via pública, Avenida Antônio de Almeida Leite, Tonico Leite. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Solicita ao primeiro secretário que faça a chamada de votação. Os favoráveis digam sim, os contrários digam não. Flávio Luiz Ambrosim. Frednes Correia Leite. Sim. Hélio Milhari Filho. José Roberto Nunes, sim. Oswaldo Barbosa. Sim. Salim Mata. Silvane Rodrigues. Terezinha Paixão Bueno. Senhor presidente, 8 votos favoráveis. Aprovado. Aprovado o requerimento de urgência, nomeio o vereador Fredinês Correia Leite para atuar como relator especial ao projeto e suspenda a sessão para o espaço de tempo necessário à elaboração do respectivo parecer.
Reaberto. Sessão. Solicito a primeira secretária que faça leitura do parecer. Parecer do relator especial ao projeto de lei número 119/2006. Senhor presidente, após analisar a matéria supra procedente do vereador Salim Matar, que dispõe sobre alteração de denominação de via pública, Avenida Antônio de Almeida Leite, Tonico Leite, declaro nada a ter a opor quanto o que me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável ao parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 4 de setembro de 2006. Fredes Correia Leite, relator. Com parecer favorável, coloco em discussão o projeto de lei número 119/2006. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado. Coloca em discussão o requerimento número 545/2006 do vereador José Claudinei Messias, que requer urgência especial de votação o projeto de lei número 117/2006, de procedência do senhor prefeito municipal, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar termo de convênio com o Serviço de Obras Sociais, SOS, objetivando o processo de revisão do benefício de prestação continuada, BPC, dos beneficiários do município de Ourinhos e da outras providências. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada de votação. Flávio Luiz Ambrosim. Sim. Fredes Correia Leite. Sim. Hélio Milhari Filho. José Roberto Nunes. Sim. Oswaldo Barbosa. Sim. Salim Matar. Silvanei Rodrigues. Terezinha Paixão Bueno. Senhor presidente, 8 votos favoráveis. Aprovado. Aprovado o requerimento de urgência do meio vereador Hélio Milhar Filho para atuar como relator especial ao projeto e suspenda a sessão para a elaboração do mesmo. Então, reaberto. Sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça leitura do parecer. Parecer do relator especial ao projeto de lei número 117/2006. Senhor presidente, após analisar a matéria supra, procedendo do chefe do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar termo de convênio com o Serviço de Obras Sociais, SOS, objetivando o processo de revisão do benefício de prestação continuada, BPC, dos beneficiários do município de Ourinhos e da outras providências.
Declaro nada ter a opor quanto ao que me foi dado a opinar, sendo, portanto, favorável ao meu parecer, salvo melhor juízo. Das sessões em 4 de setembro de 2006. Vereador Hélio Milhari Filho, relator. Com parecer favorável, coloco em discussão o projeto de lei número 117/2006. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na presente sessão, consulto o primeiro secretário se há algum orador inscrito para explicação pessoal. Não, senhor presidente. Não havendo nenhum vereador inscrito, tem duas observações aqui para lembrete. Lembramos, então, me parece que o presidente efetivo já nos lembrou, no próximo dia 6/9, sessão de entrega de título ao senhor Paulo Lucânia. Então não vamos nos esquecer, às 19 horas. E também lembrando a todos os senhores vereadores que as proposituras desta semana, o prazo é até amanhã, às 11h30, em função do feriado prolongado. Não havendo, então, orador inscrito, comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 11 de setembro, segunda-feira, às 19 horas. Agradeço a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.